Olá, sábado, começando mais um final de semana com o Sindasp Podcast, nosso podcast sindical, que todos os sábados pela manhã a gente vem aqui para essa bancada para estar conversando um pouco mais sobre o movimento sindical. E essa bancada hoje aqui da Florida, Luan, não tá só eu aqui, vem a mulherada aqui para participar dessa bancada comigo nesse final de semana, depois do feriadão. E aí nós estamos aqui com uma convidada especial, que é diretora financeira da CUT, presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais, a Sueli Adriana, que daqui a pouco já vai contar um pouquinho da sua história e também um final de semana mais do que especial, porque também está na bancada a Carol e Carolina, né, Carol? Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para esse programa que também fica gravado, fica lá no nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, antes de começar o nosso bate-papo do nosso sindicato, eu vou pedir para você que está acompanhando aí que se inscreva, curta, comenta, compartilhe. Depois a Carol trabalha lá na edição, inclusive fazendo uns cortes, pergunta lá, faz um comentário daquele corte que você gostaria de ouvir, um pouco mais dessa convidada especial que nós temos hoje, que é a Sueli Adriano, que é presidente da Federação dos Municipais de Santa Catarina, né, e diretora financeira da CUT. Mas quanta aventura, hein? Quanta batalha, Sueli. Seja bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Bom, pois é, uma caminhada árdua aí, mas nada que não dê também um certo sabor, porque é a luta da classe trabalhadora. Então, estamos aí junto, participando e contribuindo aí com todas as entidades, com todas as organizações, para a gente fazer o melhor para a classe trabalhadora. O melhor para a classe trabalhadora. Quando a gente consegue mudar a vida de um trabalhador, já é uma gratificação, né? Para a gente que está no movimento sindical, isso é muito confortante, apesar de todas as batalhas que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente nesse avanço que a gente veio tendo nos últimos anos em termos de governos neoliberais, fascistas, né, inclusive destruindo aí o que aconteceu lá com a reforma trabalhista, com a 13467, desde 2017. Você que participa de movimentos sindicais também vivenciou isso, né, tudo aquilo que a gente está fazendo em termos de contraofensiva, esse movimento golpista, né, que a gente sofreu nesses últimos anos. Tem algumas pessoas que não gostam que a gente fale essa palavra, golpismo, mas foi o que aconteceu, né? Então a gente vem aqui para começar esse nosso final de semana batendo um papo e refletindo, conversando e entendendo um pouco mais sobre esse movimento que é legítimo da classe trabalhadora. Sueli, conta um pouco mais sobre a sua história. Bom, primeiro eu sou professora de geografia, né? Opa! Aposentada. Daí eu também não sei quantos de nós ou quantos de quem está ouvindo e vendo vão chegar nesse patamar, né? Porque eu já ouvi falar dessa palavra, uma aposentadoria. Existe ainda? Pois é. Eu não sei. Está sendo um sonho para algumas pessoas e um atormento para outras, né? Sim. Mas eu sou professora, agora já aposentada desde 2017, da Rede Municipal de Blumenau. Fui diretora de escola 12 anos lá, escola municipal, e aí eu gosto de reforçar muito isso. Eu fui sempre eleita pela comunidade, eu nunca fui indicada por qualquer governo. Né? Nós tivemos governo de esquerda em Blumenau durante a minha estadia, digamos assim, como diretora, mas nunca fui indicada por nenhum governo, fui sempre lá eleita no voto, no processo democrático, pelos alunos, pelos pais e pelos professores, né, pela comunidade escolar, e vim e fui presidente, né, na verdade, coordenadora geral do Sintraceb, que é o Sindicato dos Municipais de Blumenau. Eu fui 8 anos coordenadora geral, né, no caso, presidente do sindicato, e mais 4 anos diretora financeira. Nós, quando pegamos o sindicato, um sindicato falido, sabe? Um sindicato com mais de 1,5 milhão de dívidas, estando a sede numa casa alugada, que a minha mãe não sabia, né? Ela fica sabendo, às vezes, agora talvez ela vai ficar sabendo um pouco mais, mas a gente teve a penhora de todos os bens do sindicato, então a gente não tinha condições nem de alugar, alguém ser fiador de uma... Eu botei a casa da minha mãe, como estava no meu nome, como fiadora, botei ela na penhora
para manter o sindicato, senão nós não teríamos sede. É. Bravo. E Como aí, que as assim, mães descobrem as coisas, né? pois então, a minha mãe vai saber um pouco mais por aqui, né? Vou dizer para ela curtir, compartilhar e comentar. Minha mãe vai saber um pouco mais por aqui, né? Vou dizer para ela curtir, compartilhar e comentar. E é importante hoje, decisivo, aqui no Segundo de Santa Catarina, a gente reafirmar esse compromisso e dialogar no Congresso Nacional da CUT. Porque só assim a gente vai conseguir reparar tantos retrocessos para a nossa comunidade LGBTQIA+, que está à margem do desemprego, porque nós somos homens e mulheres e pessoas não binárias privilegiadas de estar aqui hoje, nesse de ter um emprego, de dialogar com a nossa categoria, seja de qual ramo. Mas nós sabemos que muitos de nós nem um emprego digno têm para poder estar aqui para falar. Então, quero agradecer o convite. Isso, né? Manda um beijo para ela, aproveita aí o nome dela. Um beijo na Maria Julita e agora a casa já está no nome dela de volta, não perdeu a casa. E isso foi Se inscreve no canal. Se inscreve no canal para receber mais. Toma uma água primeiro, né? Se ela já não tombou, né? Mas isso eu tenho orgulho de falar, não orgulho de ter recebido o sindicato dessa forma, mas orgulho de falar porque eu não fiz isso pensando em mim, eu fiz isso pensando na classe trabalhadora, né? Na luta da classe, na luta de classe, nós precisávamos ter um sindicato ativo, precisávamos ter um espaço, precisávamos... Então, isso para mim é um orgulho, assim, eu me emociono muito quando falo sobre isso, porque eu não sei quantas pessoas fariam isso. Pois é. Sabe? E eu fiquei lá, eu tive um golpe no meio disso tudo, nós fomos golpeados, eu fui mandado voltar para a base pela própria, uma parte da nossa diretoria que não concordava com algumas coisas, fizeram uma ata fake, me mandou para o governo, e na época era o governo Kleinbin, né, de direita, me mandou de volta para a base, dia 21 de dezembro. E eu disse... Pois então, mas aí eu ganhei um presente melhor ainda. Eu fui na justiça dia 25, dia de Natal, eu consegui uma liminar e voltar para o sindicato no outro dia. Né? E expulsar os golpistas de lá, e a gente está aí, entendeu? Então, essa é uma questão assim, muito ruim para a gente relatar, porque ninguém quer passar por isso, porque a gente está aí, a gente é eleito por uma direção sindical para fazer a luta para a classe. Sim. Agora tem um agrupamento sempre que fica pensando, o que eu estou levando com isso? Eu entro da direção, eu vou ganhar um cargo, eu vou ganhar dinheiro a mais, eu vou... Sabe? Eu acho que a gente do movimento sindical sofre um pouquinho isso, esses golpistas dentro das nossas organizações também. Mas a gente conseguiu e aí eu vim para a CUT como secretária de Política de Mulheres, em 2016, e fui eleita em 2019 na nova direção como diretora financeira. E agora fui reeleita de novo diretora financeira por unanimidade dos ramos, né? Não teve ramo que discutiu outro nome não ser o meu. Então, estamos aí na luta dentro da CUT. Antes de passar a pergunta para a Carol, mas aí a pergunta que não quer calar, que o Juan ia fazer, mas eu vou fazer. Mas a mamãe perdeu a casa? Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É legal a gente saber, porque que bacana, algo né? importante ter para casa, né? Sim. Isso é uma coisa que a consciência de classe traz. Nem todo mundo tem, nem todo mundo de esquerda tem, nem todo mundo que milita tem. Mas de tu arriscou, né? Arriscou em nome de uma luta, causa. Em nome de uma causa, né? Em nome de uma classe, inclusive. Que eu duvido que aqueles que tiveram lá, que foram depois expulsos no dia 25, teriam essa coragem e ousadia de fazer. Exatamente. Hoje não chegada, voltei para o Natal, gente. É altruísmo, né? Que se chama. Deixa eu sentar na minha cadeira agora. É uma atitude altruísta, né, cara? Você deixa de... Você tira a casa do nome da sua mãe para... Né, para manter o sindicato, legado, né? cara. É uma história, porque assim, eu só para incrementar um pouco e as pessoas entenderem, eu não estou aqui, eu disse antes já, ninguém é perfeito e nem é para ser, né? Eu sempre coloco que a gente é mutante, nós não podemos ser a mesma pessoa de ontem, nós temos que ser outras pessoas, né? Todos os dias. Mas quando eu estava na direção de escola, quando me convidaram para vir para a chapa do sindicato, era para vir para a chapa.
como eu sou da educação, e a educação é a maior base da categoria, né, de Blumenau e na maioria dos municípios, a educação é a maior base. No Estado, inclusive. No Estado, no Brasil inteiro é isso. Os sindicatos têm, a maior base é a educação. Então, o povo disse, a Sueli nunca foi colada a nenhum partido político, ela sempre, mesmo dentro do governo, um governo que eu dizia sempre, é o nosso governo, né, que estava lá, mas eu sempre fiz a crítica por dentro. Eu nunca fiquei fazendo a crítica por fora, né? E também, na época, nem era filiada também a partido político. E aí me convidaram para vir. Aí eu disse, estou na direção de escola, ganhava, na época, 50% de gratificação de salário, então, quer dizer, estava confortável. Eu era diretora de uma escola de 196 alunos, eu já tinha sido diretora em uma outra unidade por 2 mandatos de 1.000 alunos, na época. Aí depois eu vim para mais perto da minha casa, né? Voltei para a sala de aula 2 anos, porque essa era a regra da eleição de diretores, tu tinha que voltar para a tua base. Então, eu voltei para o chão da escola, e lá nessa outra escola, eles me pediram, te candidata aqui, me candidatei. Tinha 196 alunos, eu ganhava 50% de salário. Independente se eu trabalhasse na de 1.000 ou na de 196, eu ganharia 50% do meu salário. O que eu ia fazer no sindicato? Eu ia perder os 50% do salário. Né? Sim, e foi o que aconteceu. Eu perdi os 50% do salário, entendendo que a causa maior me chamava. Né? Então, já no começo, vai ser a presidente do sindicato. Não, vocês estão loucos. Não sei disso, não conheço disso, nunca estive... Né? Eu sempre militei, mas militar é isso. Hoje tu vai, amanhã tu não vai. Agora, ali não, né? Hoje a gente é dirigente sindical 24 horas por dia. Né? Nós não temos essa história. Eu, pelo menos, não tenho a mensagenzinha no meu celular dizendo assim, depois das 5 da tarde, entre em contato comigo a partir das 8 da manhã. Eu não tenho isso. Se me ligar, se me procurar a qualquer hora, não existe nenhuma mensagem automática no meu celular. Para nenhum setor que eu estou, né? Hoje eu estou também na Confederação Nacional, que é a Confetan, eu sou diretora da parte LGBTQIA+. Então, o Brasil inteiro me procura a qualquer hora do dia ou da noite, e estou à disposição. Então, quando eu vim para o movimento sindical, eu vim cumprindo tarefa não da obrigação, mas da luta de classe, né? De quem é que é o escolhido ou quem escolhe. Então, eu me dou, e eu sempre disse para o meu pai e para a minha mãe que se eu tivesse que ser só faxineira, que não desqualificar a faxineira, mas eu seria a melhor faxineira. Então, eu procurei ser a melhor professora e procurei ser a melhor presidente de sindicato, e por aí afora a gente vai procurando ser o melhor. Eu acho que uma palavra que te define é resiliência, né? Acho que desde o início. A gente vai construindo, né? Sim, porque educação, resiliência. Militância, resiliência. A pauta LGBTQIA+. A gente está com resiliência. A gente está com um probleminha aí. Já pelo início desse podcast, no final de semana, já vi que a gente está com um problema. O quê? Não vai dar. Nós não vamos vencer todos os assuntos que tem. Isso é um fato. Isso é fato. Vai dar problema. Mas a questão da federação, a questão da Confetan também, LGBTQIA+, é um assunto bem polêmico que a gente tem sempre, todas as bandeiras, todas as pautas, né? Mas, Carol, eu vou deixar para ti. Já vou ver. Tenho aqui umas duas perguntinhas. A gente não vai, já fica... Pode convidar já ou tem que ser só no final do programa? Já convida já de novo. Parte 2, então. Já fica marcado, já vamos sair daqui agendado para a parte 2 do podcast. Então tá, então vamos lá. A CUT, ela tem um coletivo afirmativo que trata de temas da comunidade LGBTQIA+. Como o coletivo atua e pretende pautar temas de inclusão e o fim da homofobia no movimento sindical? Pois então, primeiro que a gente tem um grande problema, né? É trazer as pessoas para esse coletivo. As pessoas se identificarem desta população e virem para essa militância junto, sabe? Nós temos a gente tem um agrupamento, a gente faz chamada virtual, até, né, pela facilidade hoje, né, que tem muitos dos nossos. Então, assim, a gente traz esse coletivo, mas esse coletivo não é de dirigente sindical só, é de quem é da base.
eu sou enfermeiro de Blumenau, eu sou enfermeiro de Chapecó, sou professor lá de Indaial, lá de Criciúma. Essas pessoas estão na base e elas podem vir para esse coletivo junto e construir. Então, não é um coletivo construído com a direção dos sindicatos ou das entidades, ele é construído com as suas bases. Mas a gente tem dificuldade de trazer, e não só com os bases dos municipais, com os comerciários, com os metalúrgicos, com a alimentação, com a saúde, educação. A CUT tem nove ramos, né, dentro dela, bancários e tal. Então, assim, a gente imagina, todos os cantos nós encontramos as pessoas, né, da diversidade. Em todos os cantos. Nós temos no banco, temos no comércio, muito, né? Na enfermagem, né? Na saúde, na educação. Então, é uma população muito grande. Mas as pessoas, às vezes, ou elas não estão acostumadas, não têm conceito, ou a consciência de participar e militar, e se autoconhecer e conhecer o outro, porque também não é um coletivo fechado. É um coletivo também de aprendizagem, né? Nós sempre trazemos a possibilidade de querer formar, né? Não formar exatamente, mas informar as pessoas o que está dado aí na sociedade com essa população, o que nós estamos sofrendo, quais são os problemas que a gente tem no dia a dia com a família, com a questão do emprego, né? Por que nós hoje temos a maioria da população trans só no call center, né? Só através do telefone. Só escondido atrás da telinha. Né? Por que a gente tem essa população do homossexual lá no comércio, nas grandes lojas dos shoppings? Né? Por que não temos na gerência desses locais? Por que é só nos... Né? Então, assim, a gente sofre muito isso. E também a questão da violência, né? Nós vimos aí uma constante, o Santa Catarina tem um índice altíssimo de violência, né? Eu fiquei bem chocada, eu até estava na Câmara de Vereadores, a vereadora Carla Aires, ela recebeu a ameaça, né? Eu lá, estava todo mundo lá. Muito assustador, assim, eu fiquei bem em estado de choque, sabe? O quanto quem está na linha de frente, assim, aí tu tem que lutar por duas causas, sabe? Tu está fazendo a luta política ali, mas a luta política, ela tem uma direção também, né? Não consegue isolar. Exato. Tu precisa encorajar outras pessoas, né? Eu acho que tem o lance da questão, tu tem que estar ali lutando e ter algum sacrifício, porque tu tem que trabalhar, tu tem toda a tua subsistência e tu tem que achar um tempo para militar. E aí, além desse entrave, ainda tem a questão da segurança, né? Porque uma ameaça tão direta, tão detalhada, Exato, né? Exato. E, tipo, pesa, né? Porque, assim, para além disso, né? Então, a gente tem feito, inclusive a nível nacional, a CUT tem feito o coletivo, né? E nós temos também a ISP, que é Internacional de Serviço Público, que também eu participo. Nós até vamos ter um congresso agora em Genebra, em outubro, que também debate mundialmente essas questões da violência e do preconceito, da homofobia, né? A gente tem construído linhas para se autodefender desses ataques, né? E também de construir linhas do pensamento de como é que a gente se constrói enquanto família também, porque isso tudo começa muitas vezes na família, né? Esse preconceito, e é muita expulsão de casa, muita renegação, né? Eu também acho que vocês têm que me convidar para um outro podcast, porque tem muita história para contar. O próprio movimento também tem, né? Meu Deus, é muito impactante, porque é igual racismo, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz a minha faculdade aqui em Itajaí, na Univale, e eu comecei com estudos sociais. E no primeiro dia de aula, que sempre tem um mundo de gente na sala, né? Tinha 60 pessoas na sala, o professor perguntou: quem aqui é racista? Ninguém levantou a mão. Daí ele inverteu a pergunta: quem daqui casaria com um negro ou com uma negra? Também ninguém levantou a mão. Né? Então, assim, onde é que está? Entendeu? E era uma sala de aula de
majoritariamente brancos. Dentro desses locais, né, assim, da universidade, dentro dos movimentos sociais, dentro dos sindicatos, dentro das empresas, é uma hipocrisia muito grande essa relação, né, de homofobia, de machismo, de sexismo, tudo. O assédio rola. Não, todo mundo assim, eu faço a bandeira, mas não é só fazer a bandeira. Tem que agir como, né? Não tem só que no discurso. E outra, não preciso eu ser homossexual, ou ser lésbica, ou ser trans, ou ser negro, ou ser nordestino, para sentir isso, para fazer a defesa basta ser humano. Eu já ia colocar isso, né? A gente precisa, né, se colocar no lugar do outro e eu não preciso ser negro para defender a luta dos negros, né? Agora, claro que a gente critica aquela coisa assim, ó, de fazer... outro dia teve um encontro LGBT em São Paulo, né? Daí uma entidade sindical me perguntou, mas fulano pode ir? Eu disse, tá, mas ele é gay? É trans? O que ele é, né? Não, ele não, ele só queria ir. Eu disse, não. Aquele espaço não é espaço de formação. É um espaço de construção. E aí, quando for assim, não, a gente agora é de formação, aí pode ir. De repente o moço queria se libertar, né? Também. Também, a gente de repente entendeu, ele queria ir para. Mas eu cheguei a perguntar isso também. Sabe? Então tem muito isso. Né? É difícil quem não sente na pele, assim. Igual quem está nos assistindo, a questão de relação da lei de cotas. Então, para você que fica aquele discursinho, tá, que eu sou contra a lei de cotas, porque todo mundo tem a mesma capacidade, eu concordo contigo. Então, vamos sim, ó, a lei de cotas ela tem que durar, é uma fase transitória, ela tem que durar só 512 anos. Depois não precisamos mais. Exatamente. Então, é um instrumento de equilíbrio social, gente. Então, assim, de reconhecimento. Né? E tudo aquilo que a gente já fez, a gente fala em termos de sociedade, tá? Quem está nos escutando, em termos de sociedade brasileira. Então, assim, aí agora eu volto para a questão do movimento sindical, que a gente sempre se preocupou, enquanto liderança sindical, com a questão de relações de trabalho. E às vezes a gente esqueceu, deixou um pouco de lado essa questão LGBTQIA+, né? A gente está preocupado, focado só na questão de relação de trabalho. Onde é que a gente se perdeu? Será que temos chance ainda de recuperar isso e tentar fazer transformação social de fato, como eu acredito piamente que é o papel dos sindicatos? Não, eu acho que não é que a gente se perdeu. Nós somos conduzidos por uma sociedade capitalista, né? Que as pautas nossas do movimento sindical e de luta, ela vai de encontro quase que única e exclusivamente pela questão financeira, sim. Né? Sim. Que não só contenta a direção do sindicato, né? Em tese, mas contenta a base. Quando tu tem 20 itens lá dentro da tua pauta de negociação, mas o governo vai lá, ou o patrão, né? Seja quem for, vai lá e diz, eu vou dar um aumento de salário, vou dar um vale alimentação, as outras pautas todas, elas acabam sendo insignificantes e a sociedade precisa. Claro que talvez se um dia a gente chegar numa equidade salarial, nós chegarmos num ponto de entendermos que está todo mundo ganhando bem para comer, para dormir, para sobrevivência, para morar e para cultura e lazer, se a gente chegar algum dia a esse patamar, talvez essas pautas vão ser mais contundentes, né? Eu queria que tu contasse um pouco sobre a 14ª Secult e sobre a intervenção que teve lá com essa temática. Não, sim, o nosso congresso é um congresso estatutário, né, de eleição da nova direção do sindicato, da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. E a gente... Nós tínhamos 400 pessoas. Mais 400 inscritos aí, galera. Vamos fazer valer isso, né? Pelo menos um de cada entidade, no mínimo, né? Mas a base de tudo, a gente procurou trazer um debate sobre a conjuntura nacional, né? Inclusive a gente trouxe a deputada federal Érica Cocai, né? Mas a gente trouxe também a Rita, que é da Secretaria de Direitos Humanos,
professora Thais, aqui da UFSC, também, para fazer um debate. Agora então, nós temos uma Secretaria de Direitos Humanos. Agora nós temos, né? Agora a gente vai para Brasília e respira bem melhor, né? E respira melhor e entra nos ministérios e entra na Câmara dos Deputados e do Senado. A gente consegue. Alguma coisa mudou, né? Tá bom. Meu Deus, o ar mudou completamente lá. Então, o Congresso ACUT, o SECUT, ele era estatutário, mas a gente não podia perder o espaço de trazer os temas que nos apertam no sapato, né? Sim. E uma das místicas que a gente trouxe o professor Cláudio Lopes, que é da APP Sindicato do Paraná, ele é professor do Estado do Paraná, e que ele está cursando mestrado também no tema da questão LGBTQIA+, então ele conhece muito o tema, e ele é ator, então ele trouxe essa mística, né, de o que está acontecendo lá fora. Então, no telão atrás apareciam as notícias da violência contra a população LGBTQIA+. E foi muito impactante, né? Nossa, foi arrepiante, foi impactante. De chorar. Emocionante. Muito emocionante. Ele trouxe nomes daqui do estado, então não era uma coisa só, aconteceu lá na Paraíba, lá na Amazônia, essa violência, não aconteceu aqui, com o professor do estado de Santa Catarina, né? Professor, amigo, companheiro nosso de partido político, do SINT, essa violência, né? O Lodemar foi candidato a diretor numa escola do município, e a comunidade, algumas pessoas da comunidade disseram assim, não, ele é um excelente professor, ele é professor de 4ª série, agora de 4º ano, né, de 5º ano, mas ele, a vida inteira dele, ele deu aula para o 4º ano, né? Ele foi se candidatar e ele sempre se vestiu como mulher. E a comunidade conhece ele daquele jeito. Ele é um homem, né? Sim. Mas quando ele não vai ser diretor, aí houve um movimento de querer tirar. Então ele sofreu toda uma violência, né? Mas ele conseguiu ser eleito pela comunidade e fazer o mandato dele como diretor de escola. Então a gente trouxe essa mística para mexer com a sensibilidade do dirigente sindical, e principalmente homem, né? Não que as mulheres também não sejam machistas. Também nós temos muitas mulheres machistas, muitas mulheres preconceituosas. Então, a gente trouxe essa mística para mexer um pouco. E aí a gente abriu um bandeirão por cima do público aí, e acho que foi muito impactante, né? Mas, assim, é só uma pontinha, porque a gente quer fazer outros movimentos do coletivo LGBT e trazer isso mais aprofundado para os dirigentes sindicais, para as entidades entenderem que a gente tem que botar na pauta de negociação as políticas públicas da população LGBTQIA+. Não é só ir lá e dizer, eu quero salário, quero o vale alimentação. Não. Qual é a política pública que vai atender a população trans, né? Quando cair lá, quem é que atende quem? Né? Em que quarto essa pessoa vai estar, esse ser humano vai estar, seguro, né? Qual é o banheiro que ele vai usar, entendeu? Então, é isso. Então, a gente traz um pouco para mexer com o público, e eu acho que mexeu bastante. Ainda mais agora, né, cara? Depois a gente tem todos os banheiros agora, no sexo, né? A discussão do banheiro rendeu, né? Todo mundo tem um banheiro dentro de casa, toda a família usa. É verdade. Não, e até no trabalho, muitas vezes, não tem, né? Eu não sei se era tu, Carol, eu não lembro quem estava comigo um dia, lá na Lagoa, tem um mercado, a gente parou no mercado para comprar alguma coisa, e aí o pessoal foi no banheiro, e o banheiro era um único banheiro. E aí a gente tava esperando a Carol, e aí chegou um casal assim no banheiro, o cara, tá na fila? E eu, sim. E aí eu falei, banheiro unissex, não sei o quê, mas só que eram 2 banheiros. E o cara me parou, e eu, é sério, é unissex? Claro, já tá tudo unissex os banheiros aqui na Lagoa, cara. E eu saí dentro do mercado, né? Claro, tá tudo unissex aqui, eu até vou sair dessa praia. O banheiro dos caras tá liberado, é isso, é bem isso. Aí quando a gente se preocupa mais com que o banheiro é do que com a vontade de fazer xixi, eu acho que a gente perdeu o debate. É verdade.
Acho que acabou, né? Se o banheiro é unissex ou não, eu já... Acho que aí perdemos o debate, né? Para essa sociedade hipócrita, enfim. Mas, sim, mas puxando ali, eu estava aqui aberto com a foto lá no nosso último reunião do colegiado. Toda a reunião do colegiado do nosso congresso, que teve do nosso colegiado da coordenação do sindicato, na sexta-feira, dia 1º, teve participação de uma mulher só dentro do nosso colegiado. Isso é pesado. É, bastante. Mas tem mais mulheres aí no teu colegiado. Bem poucos. A CUT aprovou já em 2014 a paridade nas direções. Então, a gente leva para dentro. Fiquei sabendo, por isso que eu estou provocando galera do Sindasp, hashtag fica tiga, aprende, tá? Aprende. Nós temos tem que mudar isso daí, hein? O Sintraceb, meu sindicato de base, a gente já faz isso. Quando a CUT tirou, não estava nem escrito no estatuto ainda, a gente já começou a praticar. Entendeu? Óbvio, né? A gente tem entidades de ramos da CUT, como a questão do metalúrgico, a construção civil, que encontra dificuldade de formar essa paridade, né? Mas a direção hoje da CUT nova, que começou domingo, né? Tem paridade. O sistema para inscrever se não tiver paridade, já não consegue inscrever a chapa e mandar para a nacional. Não vai, tem que ter paridade. Que maravilha, hein? E a paridade, ela é assim, ela não é 50%. Ela é uma paridade, mas que não é 50%, mas é mínimo 30%. Mínimo 30%. Mínimo 30%. Mas nós estamos querendo avançar. Mas só que hoje, na executiva da CUT, essa nova direção, ela está com 70% de mulheres na executiva. Com presidência, inclusive, Ana Júlia? Presidência, vice-presidência, tesoureira, entendeu? Então, tem muita mulher lá. A mulherada dominou geral. Mas eu fiz essa reflexão também, quando tira a lista de associados, cara, lá dentro dos nossos associados do Sindasp, quase 60% são mulheres. Então, não reflete a representação, tá? Tá ali na lista de sócios. Eu já fiz esse estudo, mas por que tem tanto poucas mulheres assim dentro da coordenação? Temos que provocar essas mulheres para a militância, para a organização sindical, porque às vezes também tem isso, né? Nós temos muitas mulheres que não vêm porque ainda estão atreladas àquela cultura machista de o marido não deixa, não pode viajar, né? É um espaço de machista. E dentro do movimento sindical, desde que entrei, eu sempre deixei muito claro, assim, a gente tem que ter... tem um rótulo no movimento sindical, um rótulo, em termos assim, é preconceituoso, mas é um rótulo que foi construído, não, só quem vai ser sindicalista é homem, porque o homem pode dormir fora de casa, porque o homem pode viajar, porque não tem que cuidar de filho, porque não sei o quê. Tem isso, né? Então, a gente sempre discutiu muito isso, de como é que a gente faz isso. Isso é de errado da mulher viajar. Eu fiquei com a minha casa uns 15 dias sem me limpar, assim, sabe? Porque tu está viajando o tempo inteiro, né? Mas, claro que algumas têm dificuldade, mas a gente tem muita cultura ainda do machismo, né? Então, nós precisamos quebrar isso. E, para quebrar, a gente tem que fazer formação, né? E aí, eu acho que os Sindasp aí tem que fazer umas formações aí, um pouco mais. Eles estão indo, né? Eles fazem isso comigo, eu digo para eles, olha, eu fiquei muito tempo na militância e sempre junto com mulheres e tal, e eu nunca fui tão incentivada, né? Que nem eu sou de estar aqui, eles me puxam para frente da câmera, eu me escondo, não, eu não quero aparecer, eu não quero estar na bancada. Ali os últimos 5 minutos. Não queria. Não queria, agora já está. Agora já está aqui conosco. Carol e Carolina sempre presentes do Sindasp Podcast. Fica aqui, hashtag fica aqui. E agora a âncora apresentando o JT na segunda e na terça também, né? JT também. Tá junto. Carol faz um baita trabalho, além das edições, também aqui na bancada, mas como ela sempre também fala lá no JT, né, Carol? Se inscreve no canal, comenta, compartilha, curta, manda esse conteúdo para todos os colegas que tem um monte de pergunta para fazer, que eu tô louco para fazer, inclusive aqui, aproveitando a Sueli que está aqui conosco, que entende bastante dessa relação de trabalho, principalmente da nossa base representada, né? Nós somos empregados públicos, né? Eu falo nós porque eu sou da EPAGRE,
né? Então, eu sou empregado público, estou cedido ao Sindasp, nós representamos das empresas públicas da administração indireta, representamos EPAGRE, SIDASC e SEASA, e também a Santur, que está em liquidação agora, inclusive nós temos um coordenador liberado também da Santur. E aí tem essa questão da relação de trabalho em relação ao funcionalismo público, né, que também da administração indireta se aplica também, as regras se aplicam analogicamente, basicamente também as mesmas à administração indireta. E aí nós viemos sofrendo alguns constantes ataques em relação a tal da... Eu chamei lá de reforma trabalhista, eu chamei de deforma trabalhista, 13467, e agora eu não vou chamar de reforma administrativa, vou chamar de deforma administrativa. A PEC 32, como é que está a PEC 32? Que história é essa? Estão ressuscitando esse zumbi? Pois então, está aí todo o movimento de novo, né? Nós tivemos uma organização muito grande durante o ano passado, né? O ano retrasado, aí a gente teve um movimento grande aí com o Fórum dos Trabalhadores aqui do Serviço Público de Santa Catarina. Não sei se vocês participam, mas a gente fez umas organizações, uma puta movimentação aí para barrar, e a gente conseguiu barrar, né? Mas a gente não conseguiu arquivar ela ainda, né? A gente conseguiu segurar naquele Seguramos momento. ela, né? Porque a PEC 32 ela é a destruição do serviço público, né? E aí muitas vezes se engana de achar que quando fala de serviço público as pessoas pensam no servidor com privilégio, né? O Brasil, eu não vou entrar em números aqui porque eu não sou professor de matemática, né? Nem de estatística, mas o Brasil tem um número muito inferior de servidor público para atender a população, diante de muitos países da Europa, né, da Ásia e tal. Nós temos um número muito inferior. Nós precisaríamos muito mais servidores públicos para atender essa população que a gente atende, né? E a PEC 32 ela não atinge o servidor público, o trabalhador que é concursado apenas no serviço público, mas ela atinge a população, porque quando daí uma PEC dessa passando, vou tirar a estabilidade, que bom, tem que tirar a estabilidade do servidor público, mas o que é estabilidade, né? Se não é, eu até já, quando eu entrei no serviço público lá em 92, que eu trabalhei na iniciativa privada, eu trabalhei 5 anos no RH da VEC e trabalhei também em Cetil Informática, em Blumenau, na Artex, né, sempre no RH. Quando a gente falava de serviço público, de estabilidade do servidor público, a gente fala como um privilégio. E eu até já cheguei a ser, não, tem que acabar com esse privilégio, né? Lá no começo, quando eu entrei como contratada. Mas aí, ao tempo, a gente vai entendendo de que se não tiver o serviço público... Eu, por exemplo, eu sempre me ponho como exemplo. Se eu não fosse servidora pública de carreira estável, certamente o Kleinobin teria me demitido em 2005, quando eu já era diretora de escola e ele assumiu o governo em Blumenau. Eu teria sido demitida, porque para o partido político, para o partidário, para o executivo que olha como partido, né? No caso o prefeito ou seus assessores, eles não veem a gente, pode ser o melhor profissional da vida. É um cara, não sou assíduo, sou pontual, faço o serviço dentro do padrão, mas não adianta, se você não votou em mim ou não faz campanha para mim, está fora. Então, eu estaria já demitida lá em 2005, e quem sabe até no governo nosso, né, como eu fui crítica, talvez eu teria sido demitida. Sim. Mas o que me protegeu foi a minha estabilidade, foi dizer assim, não, ela faz com competência o que faz, e aí não posso mandar embora. Agora, se deslizar, também engana-se que servidor público não é demitido, né? Engana-se. Nós somos, sim, exonerados, tem critérios para essa exoneração. Então, uma das questões da PEC 32 é isso, né? O fim da estabilidade do serviço público, que vai acontecer o quê? Um exemplo bem prático, né? O médico que atende lá o posto de saúde é um excelente médico, mas se esse médico ele tiver o partido diferente do prefeito,
e ele tiver na sua hora de folga fazendo campanha contra o prefeito, quando ele voltar, o emprego dele não está ali. Se ele não tivesse essa estabilidade. Então, esse é um fator. Aquele velho voto cabresto, né? Né? Retrocesso. Bem emblemático agora, vamos voltar. A pandemia terminou ontem, né? Em termos de... Será que aquele servidor que denunciou a questão das propinas da vacina, se não tivesse estabilidade, ele teria denunciado? Exatamente. E não só isso, né? Nós tivemos exemplos práticos agorinha, no caso das joias, no aeroporto, não é? Então, quer dizer... mas é um exemplo mais atual e mais recente ainda. Aquele servidor da Receita Federal, se não tiver estabilidade, exatamente. Então, a rapaziada é cirúrgica nos exemplos, né? Então, assim, o que alguns dizem que é privilégio não é uma proteção. Se nós queremos um atendimento à população com qualidade, do servidor público de qualidade, atender daquele professor, aquela professora, aquela atendente do centro de educação infantil, que atende com o coração, com a alma, e não é nem pensando no salário, né? Se ela não tivesse estabilidade, hoje entrou o prefeito tal aqui em Florianópolis, ele simplesmente ia dizer assim, não, Carol, gosto muito dos teus olhos, mas eu tenho uma parente minha que vai fazer um serviço, não sei se igual, mas pelo menos ela vai estar empregada. Então, boa noite para ti, bom dia, boa tarde, e vamos trocar a pessoa. E então, o currículo vai servir em outro lugar. Isso, Então, é isso. Então, estabilidade é isso. Então, pensando a PEC 32, pensar que essas questões não atenderiam. Mas os aposentados vão ser atingidos com a PEC 32? Óbvio que eu vou ser atingidas. Porque a partir do momento que não tiver mais concurso público, né, o meu Instituto de Previdência em Blumenau, a gente já vem sofrendo a questão de não ter recurso dentro do Instituto de Previdência. Porque, à medida que não vai ter quando concurso público, não vai tendo dinheiro novo dentro do Instituto de Previdência. E se não tem dinheiro novo no Instituto de Previdência, daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar o salário dos aposentados. Né? Porque se todo mundo que for contratado for do INSS, né, mesmo que seja um cargo dos olhos do prefeito, né, ou do patrão, a PEC 32 vai dizer, olha, não vou botar a Carol, minha parente, é ela que vai ser, ela vai contribuir com o INSS, não vai ser, ou vai ser PJ, né, da pessoa jurídica, vai ser um contrato de trabalho, e aí nós não vamos ter recurso para bancar os aposentados. Então, a PEC ela é muito ampla, ela destrói o serviço público, ela acaba, ela terceiriza, né, a gente já vem sofrendo com essas terceirizações e esperando aí que o governo Lula dite uma regra de cima para baixo para acabar com essas privatizações e terceirizações aí. Para enterrar de vez essa PEC, né? Pelo amor de Deus. Os funcionários públicos que mantiveram a economia durante a pandemia, né, fizeram circular. Quem é que salvou a vida desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, dessa sociedade, se não for o serviço público, se não foi o SAMU, se não foi a saúde, se não foi a ciência, se não foi a segurança? Cara, como é que nós não vamos ter essa gente trabalhando? E lembrando sempre que esse fórum que a Sueli citou, o Fórum em Defesa do Serviço Público, tá? Não é do servidor público, é do serviço público, que na verdade essa interrupção atinge muito mais a população do que o próprio servidor, né? Porque o servidor se vira, ele trabalha, ele sempre foi, nunca fugiu à luta, né? Exatamente. Coisa, não vai ser a estabilidade que vai resolver a vida dele, mas agora, tu calcula, Carol, tu fazer um plano de trabalho, tu faz a tua programação de trabalho, pensando que daqui vai ter uma eleição daqui 2 anos, eu não vou conseguir continuar meu plano de trabalho. Olha a instabilidade, olha a qualidade de trabalho que, caindo a estabilidade, você vai apresentar para o teu representado, que é a população. Então, assim, mas olha o tipo. Então, assim, não caiam nessa falácia da questão a questão é do servidor, não, é do serviço público, literalmente. Exatamente. É da população. O serviço público, a defesa do serviço público é a obrigação, não minha só como empregado indireto da administração pública, mas obrigação tua também como população, como povo, como nação brasileira. Vamos ter que terminar com essa... Não, e assim, né?
a gente fala do atendimento, se nós tirarmos hoje, a população tem que entender isso. Se hoje a gente sacar tudo, sacar a escola pública, o atendimento do SUS, da assistência social e colocar empresas lá, como é que essa sociedade, que é a maioria da sociedade, que precisa e que usa, porque todo mundo usa o serviço público, todo mundo. Quando eu fui lá, vai lá fazer o passaporte, que eu fui lá agora renovar para ir para o Congresso em Genebra, vai lá fazer o passaporte, quem é que atende lá? É um servidor público. Uhum. Então, não vem dizer que só porque eu sou rica, né? Eu não sou, não. Né? Alguém é rico, vai tirar um passaporte e vai dizer que não vai... né? Um guarda de trânsito é servidor público, sim. A polícia militar é servidor público, o agente da PF é servidor público, que o servidor público não é das 3 esferas, né? Então, nós precisamos entender que se sacar isso tudo e botar empresas dando conta do serviço, pega na saúde, aí tem esse capitalismo desgraçado, bota lá um monte de empresa para cuidar da saúde, quem é que pode pagar esse plano da saúde? Imagina durante a pandemia se não tivesse, né? Então, eu queria trazer o grande sonho americano, né? A galera tem esse, né? Exato. É só pegar, por exemplo, a saúde lá. Como que é, né? Não tem tudo. Você morre, velho. Estava vindo aqui para pegar o esquema do SUS, porque é o maior. Não tem como o Brasil não tem. O SUS é mundial aqui. Não existe país que tenha uma assistência. É ruim, ainda é precário, mas é precário. Ao meu ver, né, e eu lido com muita gente da saúde também, porque a minha base também não é só educação, é saúde, assistência também. Mas o que eu vejo assim, é muita gente fazendo com que não funcione o serviço público. O médico lá, ele atende no consultório dele, mas ele atende no SUS. Aí, o que ele faz? Ele atende 5 no SUS e atende 10 no consultório dele. E depois a gente vai lá dizer que o SUS não funciona. Né? Porque ele não quer ir para lá. Sim. Ele não quer ir para lá. Né? Então, é isso. A gente tem que entender que nós precisamos dessa... Eu até cito o exemplo aqui, a questão que deu uma polêmica a semana passada, retrasada, sobre o atendimento do Faustão, né? E daí existe um grande engano, né? Sobre o atendimento dele. O cara furou a fila. Primeiro, não tem fila. Não existe fila no SUS na questão do transplante. Existe uma lista. E essa lista ela é de acordo com o peso, com o tamanho. Não é ordem de chegada, né? Não é uma ordem. Eu cheguei lá, preciso de um coração. Não é que nem a fila do caixa do supermercado, pô. Não, E aí as pessoas fizeram uma confusão. Como é que... Olha só porque o Faustão agora foi atendido no SUS e foi atendido... Que bom que ele foi atendido no SUS e que nós temos qualidade do atendimento do transplante no SUS. Né? Mas ele não estava numa fila, ele estava numa lista. E essa lista ela segue critérios com todo e qualquer pessoa, independente do seu grau de instrução, né? Ou de idade, ou de critério de se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ele entrou lá nessa lista e ele foi contemplado porque atendeu os critérios que o coração que chegou lá atendeu os critérios. Então, viu? O coração era para ele e ele era pro coração. Tá todo mundo achando que o Faustão é top, que pode comprar, viu como o SUS resolve? Não é só para nem... Não é só o dinheiro. Não tem nada, não é só o dinheiro, viu? E outra coisa, gente, em relação à estabilidade, vamos acabar com a hipocrisia. Quer resolver essa questão, que às vezes bate uma ciumeira, porque da estabilidade do concurso público, vamos brigar então para o concurso público. Exatamente. Então vamos brigar? Então faz concurso, vá lá e tem a estabilidade também, se o problema é esse com a sociedade. Então para de repetir esse discurso. Eu falo muito isso, sabia? Agora, como eu estou um pouco mais distante, não ouço muito, porque daí agora a gente atende as entidades, não atende lá a base, né, que está lá no chão da escola ou na saúde. Mas às vezes o pessoal reclamava, gente... Né, como é que é o nome do concurso? O nome do concurso não é público? Florianópolis, por exemplo, está aberto aí o concurso público Florianópolis, tá aí, fazer uma propaganda, vamos... Tá aí, vamos lá, vamos fazer, todo mundo tem condições, tem capacidade, e vai lá, vamos fazer algum concurso público, então vamos parar de detonar. E é prova, né? É prova. Tem prova,
não é critériozinho de prova. Eu não quero dar mais tema, né? Porque a conversa já é boa e já tem assunto pra caramba. É que nem essa função também da taxação, dessas compras aí da Shopee, que o povo, né? Os patriotas estão enlouquecidos, mas tio, compra aqui dentro, compra compra, né? Comprando da China lá, comunista lá, não dá. Não dá. Como diz, o concurso é público, está aberto, então vamos parar, gente, vamos parar de cair nessa falácia, cair nessas armadilhas que às vezes as mídias hegemônicas vão e implantam na cabeça de vocês, e por isso que nós estamos aqui no sábado de manhã, né, Carol? Fazendo o Findaspie Podcast, justamente para contrapor esse discurso que toda vida, que todo momento nos introduzem, e aí tem pessoas que adotam como sério, mas não é, né? Então, por isso que a gente tem pessoas como a Sueli, só reproduz, por isso a gente tem pessoas como a Sueli, que está aqui na bancada hoje, a Carol, que veio para a bancada, agora já fixou, criou raiz. Não estou sabendo essa notícia. Criou raiz, mano. É uma nota. Parece que criou raiz, agora a Carol e Carolina está na bancada. Saiu a nota oficial. Tem cadeira cativa agora, Carol. Tem cadeira cativa. Então, é porque assim, Carol, eu já vou te falar agora, ao vivo, agora o pessoal que está assistindo, é porque assim, eu fiz um combinado com a Sueli, porque nós temos que... ela viu a foto da coordenação do Sindasp, eu digo, mas só tem homem aqui? Não, tem que vir mulher bancada também, né, Sueli? Ela me cobrou aqui um pouquinho antes de entrar no ar, ela falou assim, não, a Carol tem que estar na bancada agora. Começar com a ficha de filiação, né? Põe lá, bora lá. Mas é isso aí, Carol, de considerações. A gente está caminhando, já deu quase? Deu, gente. Infelizmente. A parte 1, né? A parte 1, né? A parte 1, a parte 1. Depois tem a parte 2. Já está combinado, gente, não fique preocupado. Teremos parte 2. Carol, é isso, eu quero agradecer, foi uma honra ter aqui, né? Nesse momento, essa conversa foi uma conversa muito gostosa e foi descontraída, né? Eu que sou super tímida, me senti super à vontade, enfim. Vai estar à vontade, inclusive, para estar no próximo Cidades Podcast. Com certeza, eu não venho aqui se tu não tiver. Então tá. A gente vai da parte 2 já tá. Um beijo, considerações? Não, é isso, né? Eu trouxe uma folhinha aqui, ó, pensando, vou precisar de uma cola, mas não, né? Acho que não. Espero que tenha atendido aí as expectativas, né? A gente gosta de participar e trazer informação e falar daquilo que a gente vive, não é problema nenhum. É isso. Obrigado pelo convite. Não gostei. Asmei. Superou as expectativas. Muito obrigado, Celina. Muito obrigado por ter vindo participar. Mais um Sindasp Podcast. Então, pessoal que está nos assistindo, um abraço, bom final de semana. Bom final de semana agora, depois do feriadão, né? Vai no ar agora sábado, depois do Grito dos Excluídos, né? E domingo tem parada LGBTQIA+. Opa! Sério? Sim, domingo. Então, Opa! Domingo tem uma agenda, então. Tem agenda, tem lá na Beira-Mar Continental. A Beira-Mar Continental tradicional, né? É uma das mais tradicionais do país, né? Então, domingo, amanhã tem parada LGBTQIA+, aqui na Beira-Mar Continental. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda essa vivência de vida que tu tens, Sueli, e tem muito, sim, a acrescentar, ajudar, colaborar com o movimento sindical, inclusive com o Sindasp. Obrigado. Pessoal, um forte abraço, um beijo, bom final de semana e até o próximo Sindasp Podcast.